Gravando. Estamos aqui de volta, né? A continuação da nossa aula, dia 5 de março de 2021, certo? Continuar aqui a nossa aula. Vou aqui do ponto onde eu parei. Eu tenho uns vídeos para compartilhar com vocês. Daqui a pouco. Vou apresentar. Tela inteira. Compartilhar a minha tela. Vou ocultar isso para não ficar. Isso aqui dá para fechar. A gente vai ver o seguinte. Como agora numa parte introdutória, certo? A diferença entre indução e dedução, caráter de classificação biológica, mas é a modelização, que é a formulação de modelos científicos, formulação de hipóteses, leis e teorias, certo? Então, vamos lá. Indução. Olha, a indução é uma forma de pensar a partir de exemplos particulares, a gente chegar a conclusões gerais. Então, é aquela forma de pensar em que você eventos particulares que vão se repetindo levam a você, induzem você a uma conclusão geral. Olha, por experiência, todo mundo, né, tem, por experiência da humanidade, falar que é um exemplo típico, que sabe-se que todo mundo que existiu, já viveu, veio a morrer um dia. E não se chega à conclusão que todo ser humano é mortal. Esse é o tipo de pensamento do tipo, fulano era um ser humano, faleceu, outra pessoa faleceu. Então se chega à conclusão que todo mundo é mortal, né? Conclusões gerais baseadas em casos particulares. E a base também das ciências naturais, estudar casos particulares para generalizar. Só que não se usa apenas a indução, mas as ciências naturais, elas tiveram grande desenvolvimento a partir do uso da indução. Algo que a filosofia grega não aceitava muito bem. Nós vamos falar isso não hoje, certo? Então, essa generalização, só que ela tem um problema, o que está aqui, que nós nunca podemos conhecer todos os casos particulares. Nós nunca podemos conhecer todos esses casos particulares. Como é que é possível? Não é possível. Nós não somos oniscientes para conhecer todos os casos particulares de tudo que já existiu, existe e existirá, certo? Então, tem essa limitação, especialmente nas ciências naturais. Qual seria a limitação? Que a gente tem que escolher muito bem que eventos particulares são passíveis de se generalizar. Existem muitos casos de que foram feitas generalizações de forma incorreta, gerando conclusões também incorretas. Por isso que na medicina, isso é muito comum, e em dietética, nos anos 70 para os anos 80, se condenou os ovos, por exemplo, mais recentemente o glúten, e assim vai.
são generalizações, realmente, é o ponto fraco da indução. Só que as ciências naturais, a metodologia básica das ciências naturais não permite a dedução. A gente vai ver isso, que é outra forma de raciocínio, a dedução. A dedução é tirar... Você tem aquele tipo de raciocínio que, a partir do conhecimento geral prévio, você é capaz de chegar a conclusões sobre particulares. Certo? É o tipo silogismo aristotélico. Aristóteles ele colocou isso em termos de Eita, esqueci de fazer uma coisa agora com vocês. Pedir uma coisa. Deixa eu concluir isso aí que eu peço. Tá? Deixa que eu concluir isso aqui e eu peço. Olhando agora, perdão. Aristóteles formulou esse termo de silogismo, que é uma formulação que é colocar assim, em termos formais, certo? Do seguinte modo, tem uma premissa, vou ver se eu coloquei assim, geral para particular, tem a premissa que é o conhecimento geral, o termo médio, que é o fato, é o particular, e se chega a uma conclusão, do tipo, a premissa geral seria, usando o exemplo anterior, todo ser humano é mortal. É a premissa. Conhecimento geral prévio. Fulano é um ser humano. É o termo particular, o termo médio. Qual é a conclusão que se permite tirar? Se permite tirar a partir do conhecimento geral prévio. Se eu tenho um conhecimento geral prévio que todo ser humano é mortal, fulano é um ser humano, logo fulano é mortal. É a conclusão que se tira. Já que todo ser humano é mortal e fulano é um ser humano. O ponto fraco da dedução é que esse conhecimento geral prévio tem que ser verdadeiro para se ter certeza que a conclusão também seja verdadeira. Então, o problema é esse nas ciências naturais também. Você tem que partir de conhecimento geral prévio certo. E isso, quando se é ignorante sobre a natureza, não é possível, né? A gente vai ver o método aristotélico como é que de que tipo de conhecimento geral prévio ele partia. A gente vai ver isso. Não vou adiantar. Que tipo de conhecimento geral prévio certo ele partia, e por isso mesmo a filosofia natural de Aristóteles é cheia de conclusões muito estranhas para a gente. Certo? E o problema da classificação que vocês vão ver um bocado, isso aqui é um cladograma, bem aqui, arquebactérias, funde, metazoa está aqui, né? O cladograma geral dos seres vivos, que a questão é o seguinte, eu não consertei isso aqui, é um problema que é metodológico, epistemológico ou ontológico. A classificação é só uma questão de método, do método científico, para nos ajudar a lidar com a complexidade da natureza, ou é uma necessidade também do conhecimento científico? Ou a própria natureza é classificável, é dividida em classes que a gente pode, assim, então, a classificação científica, para ser científica, ela tem que ser o mais próximo possível da natureza, de como é que a natureza é de fato. O mais próximo, ela tem que haver critérios dentro da própria natureza. Porque o ser humano, toda a cultura humana sempre tem processo de classificação de coisas, do que interessa. A classificação é uma ferramenta muito usada pelo ser humano, mas a classificação, para ser científica, ela tem que abordar realmente
todos esses níveis, digamos assim, todas essas dimensões de método, de conhecimento e da própria natureza, certo? Outra coisa é a modelização, ou elaboração de modelos científicos. Um modelo, para ser científico, ele tem que atender a alguns critérios, certo? Isso aqui, não é à toa que eu coloquei, voltando aqui, não é à toa que eu coloquei essa imagem, isso aqui é gerado em computador, essa imagem aqui é um print gerado aqui no computador, da aspartato transaminase, que é uma enzima do metabolismo dos aminoácidos. Existe aplicativo, programa no computador que faz essa simulação. Aqui é só a imagem, mas essa simulação em 3D, a gente mexe com mouse, etc. E aqui, na hora de renderizar, eu pedi para aplicar a superfície e a coloração é do padrão de química, o que é vermelho, é o CPK. Essa coloração é uma convenção, vermelho oxigênio, esse tom violáceo, esse anil violáceo, sei lá, é do nitrogênio, carbono cinza e hidrogênio branco. Aqui está aplicada tem uma superfície aplicada aqui para não aparecer aquele monte de modelo de bolinhas, para ser o mais próximo possível da realidade concreta da molécula. Mas isso é uma simulação, né, do computador. De computador. Então, vamos lá. Modelização. O que é modelo científico? Do mesmo jeito, é metodológico, epistemológico e ontológico. Certo? É a mesma, você aplica o mesmo critério da classificação. Olha, eu vou adiantar o seguinte para vocês. Mário Bunge, um argentino, físico argentino, filósofo da ciência, tem vários livros dele traduzidos para o português, de vez em quando eu tenho que verificar se já é falecido ou não. Depois eu vejo isso, porque ele tem mais de 100 anos já. A última vez que eu vi, ele estava vivo ainda. A última vez que eu procurei sobre ele, eita. Foi, desculpa. Ele faleceu dia 24 de fevereiro do ano passado, em Montreal, Canadá. Nasceu em 1919, 21 de setembro. Tá? Porque ele considera realmente que todo modelo, para ser científico, tem que ter essas 3 dimensões. Porque uma simulação tem essas 3 dimensões. Tem tanto ontológica como epistemológica e metodológica. É tanto. Então, um modelo científico é uma ferramenta poderosíssima, porque não é apenas uma representação, é uma simulação do fenômeno. É uma simulação, ele substitui o fenômeno para a gente lidar com a simulação sem estar precisando lidar com a coisa em si, com o negócio lá. O modelo atômico da teoria atômica é uma simulação do átomo, que se pode lidar com aquilo ali sem precisar estar lidando com o átomo em si. Então, é uma ferramenta. E modelo científico faz parte de teorias também. Certo? Então, a palavra-chave aí seria simulação. Certo? Vamos lá. Uma hipótese. Aqui, então, eu coloquei só com. Tá. Hipótese é uma explicação provisória a ser testada sobre o fenômeno. Ou, como diria meu professor de filosofia lá no ensino médio, que ainda era chamado de segundo grau, isso foi em
80 e 81, foi. 1979 foi o primeiro ano do ensino médio. Depois, 80, 81, entrei na universidade em 82. 1982. Foi lá para 80, 81 que ele falou isso. Sabe qual é a definição de hipótese do Matuto? É aquilo que é, mas a gente finge que não é, para ver como seria se fosse. O pensamento hipotético tem muito disso mesmo. E se? E se a gente estiver errado? E se for diferente? E se tal coisa acontecer? Vamos ver como é que seria. Tem muito disso mesmo também. O pensamento hipotético é aquele do questionamento. E para chegar a uma explicação que tem caráter provisório para se fazer a verificação. Essa verificação pode ser por observação ou pode ser experimental. Pode se formular um experimento. A base do método experimental é a formulação de hipóteses. É a formulação de hipóteses. Quando essas hipóteses são devidamente comprovadas, a gente tem a formulação de leis científicas ou leis naturais. Depende muito como eu falei para vocês, da abordagem se está sendo mais em relação à natureza mesmo ou do conhecimento. Leis científicas ou leis naturais, mas leis não são explicações, são as relações entre grandezas variáveis. Então, vamos ver isso quando surge o método experimental. Relações entre grandezas variáveis, que há uma formulação para as leis da física de forma matemática. Matéria traz matéria no quadrado, matéria traz matéria diretamente proporcional às massas e no inverso do quadrado da distância. Uma lei da gravitação universal de Newton. Mas é uma formulação ou a da relatividade restrita de Einstein, também tem a da relação de proporcionalidade entre energia e matéria. É energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Velocidade da luz é uma constante, não é uma variável. Certo? Naquela equação, a gente tem uma proporcionalidade entre duas variáveis, energia e massa. Então, isso é uma lei, não há nenhuma teoria explicando, nesse caso, nessa formulação. É uma lei de coisas, de fenômenos, como se relacionam entre si. Então, a lei científica estabelece as relações entre fenômenos. Certo? E esses fenômenos são colocados para a física, pelo menos, em termos de variáveis quantificáveis. No caso da física, né? Vamos. Uma teoria, vou ver se aqui é teoria para ver, é a explicação. É a explicação das leis. São as teorias. Certo? Então, a formulação teórica com base nessas leis, que as leis são fundamentadas em hipóteses devidamente comprovadas. Só que o seguinte, a coisa não é tão direta, tão simples, tão bonitinha quanto parece. No final das contas, muitas vezes essas leis científicas, têm um ou outro furo para poder reunir várias delas e gerar uma teoria para explicá-las. Às vezes é como se fosse um grande quebra-cabeças em que a gente não tem todas as peças, que não foi possível. Aí tem aqueles buracos, e aqueles buracos acabam sendo preenchidos, né, teoricamente. Ou seja, não precisa. Uma teoria científica ela não precisa, na formulação dela,
tudo sem hipótese devidamente comprovada. Se tem algumas hipóteses já comprovam e tudo dá a entender que o fenômeno é X, realmente se preenche os buracos a partir de explicações teóricas, né? Para ver coerência. O que uma lei científica tem que ter é coerência. Ela tem que ter coerência interna e externa. No século XX que isso acontece, de que o paradigma das ciências naturais é um só. O que um, o que um o que um físico chama de átomo é a mesma coisa de um biólogo, químico. É um paradigma só. Não existe diferença. Certo? Molécula, quando você vem no livro de bioquímica falando de moléculas, é o conceito que está, mesmo conceito de física ou de química, e afetado por dessas leis da física. E a química, mas a química mesmo só veio se unir à física, mesmo com um paradigma único, e que acabou unificando também o da biologia, a partir da mecânica quântica ondulatória, que explica ligação química, reações químicas, etc., como fenômenos físicos também. Vamos lá. Sim, eu já acabei adiantando isso. A correspondência dos fatos e evidências com a teoria. A teoria acaba tendo buracos, realmente, porque não dá para ter todos os fatos e conhecimento sobre tudo devidamente comprovado e verificado. Para se formular uma teoria, tem que haver preencher alguns buracos. Mas vamos lá, isso aqui ainda. Vamos parar aqui. Olha, eu acho que eu vou dar uma pausa aqui para passar um vídeo para vocês, certo? 2 vídeos, são vídeos curtos. Dá uma pausa aqui. Quando eu passar o vídeo, pessoal, quando. Ah, de novo, esquecendo isso. Assinem a frequência. Eu vou atrás de um método melhor. Eu sei que tem dessas extensões do Google Chrome para o Meet, tem extensões que permitem, mas aqui fica mais simples para mim. Tá? Assine a frequência. Tá? A partir daqui, vocês respondam, por favor. Deixa eu passar o vídeo aqui. Professor, é para colocar o nome colocar ou só para botar presente? Não, o nome. Bota o primeiro nome, o nome e um sobrenome, porque a Amanda tem 2, por exemplo. Aqui com... Amanda tem 2, Amanda Kelly e Amanda Lauren. Anne, Camélia, Francisco, Gislaine, Gleica, Guilherme, Hortência, Larissa, Luane, Luiz Felipe, Maria Clara, Maria Clarice, Rafael Farias, Ranielton, Chayenne, Sheila Santos, Tainara e Vinícius de Souza, com W. Tá? Coloca um nome assim, fica mais fácil para mim, viu? Também aparece o que é gerado para mim, aparece o chat. Isso aqui aparece. É salvo, fica salvo. Mas, né, porque lá fica salvo em nome do nome do perfil. Se o perfil da pessoa tiver um nome diferente, pode aparecer como diferente, né? É bom colocar um nome. Fica mais fácil para mim. Olha, para essa apresentação, que agora eu vou apresentar uma guia. Eu vou fazer o seguinte: quando eu apresentar a guia, eu tenho que fazer esse aviso. Eu vou ficar, meu microfone vai ficar fora do ar, certo? Vou ficar fora do ar. Esse aqui, o porquê do projeto,
vídeo produzido pelo Departamento de Bioquímica Médica da UFRJ. Olha, eu tentei de todo jeito. Acho que vocês não estão vendo aqui o que está aparecendo para mim, no negócio de compartilhar. Mas eu tentei de todo jeito achar no YouTube onde é que estava esse vídeo. Onde é que tem? Do próprio, deles mesmo. Só que, porque eu tenho um DVD. Há muitos anos. Muitos anos não, foi no começo dos anos 2000 que eles produziram isso. Certo? Eu vou mostrar para ele o que o projeto é Ensinando Ciência com Arte. Porque a discussão seguinte vai ser essa diferença entre ciência, arte, filosofia, começar com ciência e arte. Começar a partir daí. Certo? Lá na apresentação fala de diferença entre ciência e arte. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar. Depois do compartilhamento, fui eu que postei no YouTube. Eu que compartilhei no YouTube, postei no YouTube isso aqui. Vamos lá. Ciência. Talvez a ciência seja uma das atividades do homem menos compreendida pela sociedade. Ela é vista de forma ambígua. Por um lado, é encarada com admiração devido aos benefícios que traz. Por outro lado, é temida e responsabilizada por grande parte dos males que assolam a sociedade. Um estudo realizado com crianças e jovens de diversas idades sugere que existe uma ideia estereotipada da ciência, bem diferente daquela expressa pelos cientistas mais experimentados. Segundo essa ideia, o cientista é um indivíduo lógico e objetivo, pouco criativo, sem imaginação e despojado de sentimentos, despojado de emoções. Este estereótipo surge cedo em nossa vida. Resultados desse estudo mostram que ele já é observado em crianças de 6 a 7 anos. 910 crianças de escolas brasileiras expressaram sua visão do cientista através do desenho. Nesses desenhos, crianças entre 6 e 8 anos retrataram o cientista como um indivíduo isolado, circundado por todo tipo de vidraria e tubos de ensaio. Para a maioria das crianças, o cientista é do sexo masculino, como se a ciência não fosse uma atividade exercida também por mulheres. Esses desenhos eram muito similares entre si, e curiosamente, essa imagem do cientista ainda é comum entre os estudantes de 17 e 18 anos, época em que o jovem vai para a universidade e precisa escolher sua carreira. Esse estereótipo observado no Brasil repetiu-se em diversos países. Pedimos a 1.340 estudantes, entre 10 e 17 anos, dos Estados Unidos, França, Itália, Chile, México, Índia e Nigéria para desenharem o cientista. Suas feições, quando não são totalmente apáticas, sem emoções, têm frequentemente um aspecto enlouquecido e às vezes até maléfico. O fato de encontrarmos o mesmo estereótipo em países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento sugere a existência de um estereótipo universal do cientista. E a análise desses desenhos sugere que a ideia que se tem do cientista pode influenciar na escolha da carreira entre os jovens. Para testarmos essa possibilidade, iniciamos um estudo,
desta vez com jovens universitários do Brasil e dos Estados Unidos. No Brasil, para se ter acesso à universidade pública, o estudante deve prestar um exame de seleção, o vestibular. Nesse exame, as questões variam dependendo do curso escolhido. Nas ciências exatas e da vida, as questões de maior peso envolvem física, química, biologia e matemática. Ingressar no curso de medicina, um dos mais concorridos, requer maior conhecimento nas áreas de ciência. Nas escolas de belas artes e desenho industrial, a ênfase é dada para temas relacionados a ciências sociais, bem como o desenho. E o conhecimento de ciências exatas é bem menos cobrado. Nos Estados Unidos, os jovens geralmente definem sua preferência para os cursos de ciências ou artes no terceiro ano do college. Nesta pesquisa, procuramos entrevistar estudantes recém-aprovados para os cursos de medicina e artes em seu primeiro dia de aula. Foram feitas 2 perguntas: o que é pensar cientificamente e qual a diferença entre ciência e arte? As mesmas perguntas foram feitas a estudantes americanos que optaram para ciências ou para artes. Em cada resposta, procuramos as palavras que definiam o sentido da frase, ou palavras-chave. O conteúdo das respostas foi agrupado em 2 categorias: método e lógica, quando mencionavam as palavras-chave método, lógica, precisão ou pensamento crítico. Subjetivo, quando se referiam à emoção, criatividade, prazer, intuição e instinto. Para nossa surpresa, as respostas foram muito semelhantes, independente do país e mesmo do curso escolhido. Praticamente todos definiram ciência como algo metódico e lógico, sem interferência de fatores subjetivos. Já as artes foram definidas como algo eminentemente subjetivo, com grande envolvimento de criatividade e emoção, e muito pouca interferência de método e lógica. O que também chama a atenção é a baixa frequência com que os jovens dos 2 países referem-se a fatores cósmicos, como o grande esquema, o universo, a natureza. A uniformidade das respostas sugere que, ao escolherem sua carreira, os estudantes levaram em conta a sua avaliação do que seja ciência, uma atividade desprovida de emoções ou criatividade. Para verificar se de fato o subjetivo e o cósmico não são características necessárias à prática da ciência, perguntamos o que é pensar cientificamente a 22 cientistas de grande destaque no cenário internacional. Em suas respostas, totalmente distintas, os cientistas mencionaram o cósmico, o método, a lógica e, em grande parte das respostas, citaram fatores subjetivos. Este resultado indica que a opinião dos estudantes brasileiros ou americanos a respeito das características subjetivas de uma carreira são totalmente errôneas. Então, é provável que grandes talentos para a ciência estejam estudando belas artes e artistas talentosos estejam nas escolas de ciência e medicina. Mas acreditamos que o cósmico, o método, o lógico e o subjetivo são características encontradas em todo ser humano
e necessárias para o bom desempenho de qualquer profissão. Baseados nestas observações, iniciamos em nosso departamento um projeto buscando combinar ciência e arte. Geralmente, os músicos, pintores, atores, escritores, poetas e artistas em geral expressam com sua linguagem o amor, paisagens, a natureza, relações interpessoais, enfim, o mundo que conhecem. Porém, não estão familiarizados com o microcosmos dos átomos e das células, e, portanto, pouco sabem da beleza dos sistemas e princípios que regem a natureza, tema central da ciência. Por outro lado, a ciência é descrita na maioria dos livros didáticos de uma maneira fria, lógica, sucinta, que a torna um assunto árido e que dificilmente despertaria as mesmas emoções que, por exemplo, uma pintura ou uma sinfonia poderiam despertar. Quem sabe, essa forma com que a ciência é tratada nos livros didáticos não seja também uma das causas responsáveis pelo preconceito que os jovens têm com relação à ciência. Seguindo este raciocínio, tentamos tratar temas da ciência com a linguagem da arte, combinando a precisão da informação com imagens, movimento, cor e música. Para isso, convidamos para o convívio do laboratório jovens talentosos da Escola de Belas Artes, que aos poucos foram se familiarizando com o mundo da ciência, suas descobertas, frustrações e conquistas, e, por conseguinte, com o funcionamento de sistemas biológicos em si. O objetivo dessa iniciativa é produzir material didático inovador, capaz de emocionar o estudante de ciências. Os primeiros trabalhos que concluímos foram gravados no DVD Ensinando Ciência com Arte, volume 1, que inclui a mitocôndria em 3 atos, o ciclo de Krebs e uma breve história do conhecimento, a explosão do saber. E agora, no segundo volume da série, Ensinando Ciência com Arte, apresentamos a contração muscular. Se alcançarmos o objetivo de mostrar ao jovem que na ciência há também romance e emoção, podemos contribuir não só para eliminar o preconceito que os jovens têm para com a ciência, mas também motivá-lo para que se aprofunde cada vez mais neste mundo, o mundo da descoberta, não só do universo, mas também da própria essência da condição humana.
Pronto. Espera aí um pouquinho aqui. Pronto, estão me ouvindo agora? Me ouvindo? É Sim, porque professor, está ouvindo. voltou o som. O meu, né? É porque quando compartilha do YouTube, não é muito bom compartilhar do YouTube, certo? Não é. Catarina Aquino está de mão levantada, já foi resolvido o negócio, que eu não sei. Ah, tá certo. Olha, não é o YouTube às vezes o som não fica muito bom, etc. Tá? Mas o outro também é pelo YouTube, um vídeo também meio antigo, depois eu explico direito, porque também é um vídeo curto. Eu vou compartilhar também eles. Esse vídeo que eu passei, eu vou. Desculpa, não vamos. Estou me enrolando agora, porque eu só quero comentar depois de passar os dois. A gente chegar lá. Eu vou compartilhar também o outro. Vamos lá. Eu vou até, para não estar interferindo, senão pode estar aparecendo janelinha aqui. Vou desativar minha câmera por enquanto. Vou apresentar. Guia. Aqui, Ciência e Arte, vídeo produzido pela Casa da Ciência, UFRJ. YouTube. Está no YouTube. Pronto. O que você acha que uma pessoa tem que ter? Ele é mais Incrível. evoluído, né? Eu acho Ele tem mais, você tem que ter autenticidade. ele tem mais nas coisas de fazer. Muito Eu já ouvi melhor. falar. Tinha o homem pelos céus uma paixão milenar, mas não dispondo de órgãos adequados para voar, via com inveja os pássaros voando livres no ar. E vendo nos passarinhos, ora a suave leveza, ora planando no ar, ora exibindo destreza, tinha no coração mágoa secreta da natureza. Santo Dumont, enviado pela Santa Providência, disse: Deus não me deu asas, mas me deu inteligência, para que voemos livres com as asas da ciência. O que você acha que para ser um artista, o que precisa ter? Ué, talento. Ué. O artista é isso, que cria alguma coisa que, por exemplo, uma pessoa comum não é capaz de criar, o artista cria, né? E o cientista? O que é o cientista para você? Aí você me pegou, cientista. É uma pessoa que todos os dias tem uma ideia nova, pensa novo. É uma pessoa rara. Cientista meio que vai pra lua, estuda, cuida na lua. E cientista, você acha que tem alguma coisa a ver com artista? Não. Se você perguntar a uma pessoa comum a palavra que ele associa à ciência, ele vai falar de razão, de lógica, de estudo, de persistência, etc. E se você perguntar a essa mesma pessoa o que ela entende, qual é a palavra que ela associa à arte, ela vai falar de fantasia, de loucura, de emoção, de valores desse tipo. Tanto a ciência quanto a arte, elas dependem fundamentalmente da imaginação humana. As duas também surgem da criatividade, da imaginação, da capacidade de interpretar o mundo e a si mesmo, de descrever, de criar, de imaginar. A nossa visão de mundo não pode ser compartimentada. As coisas não estão em gavetinhas, né? Tudo se relaciona e é muito importante porque a inteligência é isto, é a capacidade de relacionar coisas aparentemente díspares, né? Você acha que tem alguma coisa a ver? Não. Por que não? Acho que o artista é uma coisa que vem de dentro. O cientista, ele estuda, ele pesquisa, ele busca. O cientista é mais complicado, porque geralmente eles são malucos, né? São mais pirados. Mas não deixa de ser um artista também, um criador também, né? O senhor é um cientista que se considera também um artista? Não creio que eu possa, não tenho essa pretensão, mas eu acho que tem muito que aprender na arte. Na realidade, a correlação entre as duas.
Leonardo da Vinci disse que uma precisa da outra. A arte, ela te ressuscita quase a cada momento. Ela te dá esperança, e não é nem uma esperança social, é uma esperança vital mesmo. Ela possibilita você reentender as coisas o tempo todo. E é só através do reentendimento que você tem alguma esperança. E esse é o grande problema da ciência. A ciência acredita no modelo. Ela tem um modelo, ela acredita no modelo e ela vai em frente, quase que cega. A ciência tem que prestar mais atenção à arte. Uma coisa que me preocupa um pouco nessa relação ciência e arte é, às vezes, as visões de uso instrumental. Por exemplo, às vezes, muitos cientistas, muitos educadores buscam na arte um instrumento apenas para ser um instrumento didático de ensinar ciência ou ensinar conteúdos. Eu acho que a ciência, relação entre ciência e da arte. A relação entre ciência e arte é muito mais complexa, é muito mais rica. Se eu pensava que tudo era possível ser explicado cientificamente, eu disse para ele, sim, era possível. Mas que não fazia sentido. É como se eu explicasse uma sinfonia de Mozart, escrevendo cientificamente as variações de ondas sonoras emitidas. Se levarmos em conta que o teatro ele só se configura quando trazemos para o palco dramas morais, dramas existenciais, conflitos do homem com a sociedade e consigo mesmo, se é essa a função do teatro, a ciência tem que estar presente. Como cada ciência, cada disciplina se especializou demais, o matemático não entende o que o fala, o biólogo não entende o que o físico fala, o físico não entende o que o médico fala, e o artista não entende nenhum deles. Então, essa necessidade de encontrar uma linguagem comum leva a essa aproximação, porque a arte pode ser uma linguagem comum para todos. A arte do violeiro que nasceu pra cantar bem, é a banca do juízo, propriedade de quem? Essa é mais uma ciência que eu não conto pra ninguém. Por exemplo, quando a gente pega um cordel que descreve um tema de ciência, eu não tenho interesse apenas em que tenha uma informação, seja uma informação sobre saúde, seja uma informação sobre física, ou que seja contida no cordel, que é uma maneira de transmitir aquela informação de uma maneira mais, digamos assim, mais adequada para uma determinada faixa da população que está acostumada com aquilo culturalmente, né? E aquilo está mais acessível a ela. Isso, claro, é um elemento, mas é pouco. Eu acho que o importante é ver que quando aparece no cordel, um cordel sobre o cometa Halley, ou sobre um tema de medicina, ou sobre células tronco, ou sobre AIDS, é porque aquilo está profundamente imbricado na cultura contemporânea. Então, o artista que faz aquilo está refletindo a sociedade. A visão é esta mesmo, de pegar, digamos assim, Arquimedes e levar Arquimedes ao conhecimento da pessoa comum, do pedreiro, do servente, do mecânico, enfim, todos tomarem conhecimento da ciência através dos versos simples da literatura de cordel. Eu nunca pensei em ser cientista ou artista, ou fazer essa fusão. Essa fusão se deu naturalmente a partir do entendimento do que eu estava fazendo, da importância do que eu estava fazendo. Quando a gente começou a ver que isso era bom para as pessoas, então eu comecei a ver que aquele sonho que eu tinha de mudar a vida das pessoas através da ciência, eu consegui através da fusão da ciência com a arte, desse equilíbrio. Tu és meu Brasil em toda parte, quer na ciência ou na arte, portentoso e altaneiro. Os homens que escreveram tua história conquistaram tuas glórias, epopeias triunfais. Quero neste pobre enredo reviver glorificando os homens teus, levá-los ao panteão dos grandes imortais, pois merecem.
Vamos. Pronto, já compartilhei. Terminei de compartilhar. Olha. Porque eu vou voltar aqui a apresentar os slides cada hora, porque eu vou agora dar continuidade ali. Professor, licença. Oi. Eu poderia fazer um comentário sobre os vídeos? Pode. Eu achei muito interessante, porque eu percebi que no primeiro vídeo eu também tinha um pouco dessa ideia. Eu acho que todo mundo tem, sobre o cientista ser uma pessoa mais lógica e tal. Certo. Eu achei muito interessante que o artista também pode ser um cientista. Eu nunca tive essa visão por esse ângulo. Eu achei muito interessante ambos os vídeos. Certo. É uma das coisas que eu ia falar agora, que está na apresentação ali, é sobre certos mitos dessa dicotomia, dessa divisão tão estrita. A divisão realmente entre ciência e outras formas de conhecimento, ou entre ciência e arte, não é a partir daí, de que ela está querendo para cá. Não é a partir daí. Não é a partir daí. Também não é para atrapalhar, não, viu? Não é a partir daí. Então, está se esfregando aqui na mesa, no balcão desse biru. A diferença não é por aí, a gente vai chegar lá. Tá? Eu vou aqui apresentar uma... Não, já estou, perdão. Está aqui, continuar onde eu estava, que é a introdução, as dicotomias. Certo? Mito sobre ciência, dicotomias. Vamos lá. A partir desse slide, alguém está querendo subir, mas não vai não. Aqui não. Olha, o primeiro grande mito sobre ciência. É outra forma de conhecimento, que não é a diferença não é por aí, que a razão é ciência e emoção arte. Não é por aí. Não é a razão, não é entre que método é para a ciência e inspiração é para a arte. Objetivo é para a ciência, subjetivo é para a arte. A divisão não é essa. Essa não é a separação. É lógico que existem diferenças entre ciência e arte. Rubem Alves dá um bom exemplo que eu vou chegar lá. Certo? Vou ver o que tem aqui. Certo. Rubem Alves dá um bom exemplo. Olha, antes de começar, eu anotei aqui dos vídeos. Fala-se do, em primeiro lugar, o estereótipo de cientista. De fato, nós temos estereótipos de cientista, mas nós também temos estereótipos de tudo. Muitas vezes a gente... É questão de economia de pensamento mesmo. Tendência ao estereótipo existe no nosso pensamento inconsciente. A parte inconsciente é cheia de estereótipos, que é um mecanismo básico, até produto da evolução, porque a gente tem que simplificar a realidade para lidar com ela. Tem que fazer filtros dessa realidade. E esses filtros geram esse estereótipo mesmo. Existe estereótipo de médico, estereótipo de professor, e assim vai. A comunicação em massa, no teclado, não. As comunicações em massa,
usam muito isso, porque também, no momento que numa propaganda de 30 minutos ele tem que apresentar um médico, ele usa o estereótipo para se facilitar a comunicação. Acaba reforçando ainda mais. Ou de professor, né? Acaba facilitando. Então, uma das coisas que, agora na escola, como é o processo de escolarização é longo, não era para reforçar estereótipos, né? Isso é questão agora para os professores, né? De que no ensino você não pode, há tempo de se trabalhar isso, da criação dessas imagens, etc. Quebrar um pouco isso. Outra coisa, o livro didático também, mas o livro didático no Brasil, no caso do Brasil, e outros também, é uma herança positivista, no mundo todo, é uma herança positivista, mas no Brasil foi via França, no século XIX, em que, a gente vai ver isso, no século XIX, etc., como era a proposta de ensino de ciências para o positivismo, que é aquele ensino de ciências totalmente objetivo, totalmente simplificado, direto, sem questionamentos filosóficos, sem precisar, a gente estuda as leis de Newton sem ler os textos de Newton. Isso não é o caso do ensino de filosofia. No ensino de filosofia, se lê os textos dos autores originais. Se lê Aristóteles, Sócrates, via Platão, desculpa, né? Se lê Platão, todos aqueles outros autores, aí vai vindo para os mais recentes, Locke, Francis Bacon, e todo aquele pessoal do século XIX, antes Kant, todos eles são lidos no original, né? O texto original dele, mesmo que seja uma tradução, mas é o texto do cara. A gente não lê o físico, os físicos não leem Newton no texto original. Isso é coisa, virou sendo coisa para os historiadores da ciência. Os cientistas que fazem história da ciência vão ler os originais. E realmente para entender esses originais, tem que realmente ter o conhecimento de física também, tem que ter o conhecimento da ciência daquela. No máximo, a gente, com cada biologia, lê Darwin no original. Lê alguns textos, lê livros de Darwin. Né? No máximo. Então, a questão dos livros didáticos realmente tem esse defeito da história deles, produto da história deles. Que a França começou a fazer isso, no caso da França, porque naquele processo da Revolução Industrial, eles estavam querendo expansão industrial e estavam precisando de profissionais especializados. Então, era para ter uma formação de engenharia, formação técnica, mais rápida possível. Não dá para perder tempo com discussões filosóficas, com história da ciência. Então, era uma discussão mais rápida possível, a formação por causa da concorrência com a Inglaterra. E no século XIX, a influência da cultura francesa foi grande no Brasil. Certo? Então, essa questão do livro, ele falou, problema de linguagem realmente a comunicação entre todos eles, porque a especialização é muito alta em todos os campos científicos, muito alta, realmente é muito difícil haver uma comunicação, e a arte também, eu acho que não vai funcionar como uma língua comum, não. Eu discordo dela, mas a parte de emoção e aprendizagem, olha, nossa aprendizagem depende da emoção. Falaram para ter que o material didático tem que emocionar. Sim, tem que sim, porque tem que gerar o impulso da aprendizagem. Como nós somos animais, produtos da evolução, e o circuito cerebral da aprendizagem é um circuito dopaminérgico, da dopamina, que requer
que requer a recompensa. Você fazer algo e você vê o resultado do que você fez, que é uma resposta que foi agradável, que foi benéfica, e você acaba criando vínculo com aquilo e aprende. A parte básica da aprendizagem animal é essa. No caso do ser humano, ele tem o componente da cultura simbólica, que requer recompensa para haver aprendizagem. O processo de aprendizagem tem que ser um processo de recompensa. E esses circuitos, que tem que ser no plural, dopaminérgicos, da dopamina, as drogas, elas controlam, tomam conta. A pessoa tem recompensa sem aprendizagem, sem coisa nenhuma, tem uma recompensa artificial, ela toma conta mesmo ali, controla, e a pessoa perde controle de si mesma e fica controlada pela droga. A pessoa perde o controle de si mesma, certo? Agora, eu gosto do exemplo de Rubem Alves, certo? Em relação... Ele conta uma história para falar em relação à diferença de arte para a ciência. Quando ele era criança, no interior de lá de Minas Gerais, Rubem Alves faleceu em 2014. Quando ele era criança lá em Minas, a família, se não me engano, na fazenda. Essa história ele conta no livro Filosofia da Ciência, uma introdução às regras do jogo, que ele tem uma abordagem de filosofia da ciência meio relativista. Sim, e quando ele era criança, ou seja, ele tem a abordagem dele não é positivista. A minha também não é. Também não é. Quando ele era criança lá em Minas, os parentes se resolviam para contar causos, contar histórias. Não é história, não, é histórias. Aí um tio contava uma história daquelas bem difíceis de engolir, bem difíceis de acreditar. Olha, qual era a resposta de um outro lá? O pessoal se questionava, havia questionamentos. Não, isso que você está falando não corresponde à realidade, não pode ser fato, porque isso não existe, isso viola a lei as leis da física. Seriam questionamentos científicos. A postura da ciência seria questionar qualquer informação ou qualquer construção de discurso contrário a evidências já comprovadas. Qualquer discurso contrário seria questionado. Mas no caso deles, não. Ao invés de um outro, do sujeito ser questionado, o que acontecia é que um outro ia lá e contava uma história pior ainda. Dizia assim, isso aconteceu com você? Pior foi o que aconteceu comigo. Aí contava uma história mais cabeluda ainda. Inventavam histórias, né? Essa é a postura artística. Ou seja, de apreciar o discurso ou a obra por ela mesma, sem precisar ter correspondência com fatos externos, ou com uma realidade externa, ou com a natureza, certo? Com natureza, não ser corroborada pela própria natureza. Nas ciências naturais, a corroboração é da natureza. Nas sociais, como na história, por exemplo, fatos externos ao próprio discurso. Então, o que interessa para a arte é o prazer da própria obra, da apreciação artística, da produção artística. Para a ciência, não. O que interessa, a construção do conhecimento científico tem que ser corroborado. O conhecimento tem que ser corroborado, né? A construção tem que ser corroborada pela própria natureza. Tem que haver correspondência com a natureza. E tem que se buscar meios de se fazer essa correspondência. Então, o objetivo, a diferença, não é questão de método.
porque os métodos são diferentes, porque o objetivo são diferentes. A arte tem métodos diferentes, mas tem métodos. Porque o método da arte é algo criado pela própria arte em função da obra, das obras, e se desenvolve historicamente de acordo com o contexto. Esse contexto artístico é uma consequência da própria arte, do que aconteceu ao longo da arte. Aqui a gente não vai falar tanto sobre isso, mas tem um bocado de... Quero ver exemplo. Olha, uma obra de arte, ela é avaliada pela qualidade artística dela e não pela correspondência. Numa obra de arte pode ter correspondência com fatos externos, fatos históricos, o texto pode falar de teorias científicas, etc., ou ser mas não interessa para a avaliação. O que interessa é a qualidade da obra de acordo com critérios da própria arte, artísticos. Os científicos não. Certo? Muitas vezes, ficção científica mesmo é cheio de absurdos científicos. Mas a avaliação vai ser de acordo com a qualidade artística. E não vai se... Nós lembramos o seguinte também, que não se aprende ciência a partir da ficção científica, não, que ali não é documentário. Documentário, sim, tem que... Já é uma linguagem que quer uma correspondência com coisas externas, que são os fatos, que são os conceitos. Uma aula de ciências tem que haver a correspondência com aqueles conceitos, né, externos. Mas uma qualidade de uma obra de arte não é por ela em si. Eu me lembro do Yuval. Não, agora não vai dar tempo, eu vou falar bem rápido, já que eu citei isso. Acho que foi no primeiro livro dele, Sapiens, tem lá. Acho que foi na Voyager ou foi na Pioneer. Numa dessas sondas espaciais, botaram gravações. O primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven, né, o Allegro com brio da sinfonia, um canto de mulheres aborígenes australianas, se eu não me engano, um canto tribal desses. Realmente, na memória agora só tem que olhar no livro e ver o que está escrito lá. Foi um canto tribal. Foram 5. Um canto de baleia, Jubarte, o Johnny B. Good. Foram 5, estou esquecendo de outro. E ele fala de que, de acordo com o humanismo, certo? O que importa mesmo seria o efeito, as emoções causadas pela obra. Então, se a pessoa se sente prazer por conta de uma experiência que ele teve ao ouvir o Johnny B. Good, então está valendo, ou um cara, um homem dessa tribo, ao ouvir esse cântico de mulheres, das mulheres, que tem um significado para essa tribo, também ele se emocionar, ou a pessoa que tem uma cultura mais ligada à música erudita, assim, se emocionar pela Quinta de Beethoven também, etc., em que, do ponto de vista humanista, tudo vale. Do ponto de vista marxista, haveria questionamento dos contextos históricos do momento, em cada um. Que a emoção causada pelo canto
das mulheres para o cara lá daquela tribo, tem uma associação machista aí, no caso de crítica do tipo marxista. A Quinta de Beethoven é um produto de uma elite europeia de certo momento. Aquele rock, Johnny B. Good, foi uma apropriação indevida das músicas geradas pela apropriação indevida e com exploração comercial, né? Ou seja, a indústria artística de música gerada pela comunidade oprimida negra, as comunidades negras americanas oprimidas, que o blues e o jazz surgem como expressões artísticas legítimas deles, mas depois foram apropriadas pela elite para ganhar dinheiro. E assim vai, né, essa crítica. Aí, no final das contas, ele diz assim: me desculpem, mas Beethoven é melhor mesmo. De acordo com o critério da própria arte. De acordo com o critério da própria arte, qual o melhor nível artístico ali é Beethoven mesmo, acabou. Né? Não tem nada de enrolação de querer avaliar a arte a partir de critérios que não estão na arte. Né? Que é o que a pessoa sente, contexto histórico da época e relações com significados sociais. Isso para a arte não interessa, esse tipo de avaliação. Para a arte, esse tipo de avaliação não interessa mesmo. Não interessa se Beethoven... Aliás, Beethoven não tinha nada de elite nele. Não tinha nada de elite, ele em si não tinha nada de elite, nem na própria Alemanha. Ele era um sujeito, o nome Van Beethoven, de origem holandesa, um baixinho, atarracado, moreno, né, de olhos escuros, cabelo preto e baixo, mãos peludo, né, um tipo físico bem mais para o Mediterrâneo, um temperamento muito ruim, ele ficou, né? Provavelmente por causa da rotina dele. Porque ele era sociável quando jovem, depois à medida que foi perdendo a audição, ele foi ficando intragável. Um sobrinho que foi morar com ele, porque o irmão morreu, o irmão morreu dele, aí o filho do irmão foi lá morar com ele, o cara acabou se matando, né, porque era impossível ficar com ele, conviver com ele. E problema financeiro a vida toda, e assim vai. Então, ele era de um temperamento com acesso de raiva, de fúria, ele quebrava tudo. Ele era desse tipo de imundo. Era uma bagunça a casa dele, era imundo, simplesmente, mesmo os padrões da época. Era um sujeito de ter resto de comida por tudo quanto é canto da casa, esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Mas a avaliação da obra não tem nada a ver com o sujeito que fez a obra. Né? Mas vamos. Falando isso, diferença de ciência e filosofia, a gente vai ver um pouco, porque a ciências naturais, a ciência é um produto da filosofia grega. Bom, aos poucos. Mas não é filosofia, deixou de ser filosofia. Deixou de ser filosofia natural. Certo? Deixou de ser filosofia natural há muito tempo. Desde o século XIX, começo do século XIX, por aí. Foi aos poucos, até que se consolidar. Então, a partir da aula que vem, vou começar mais bem história mesmo. Certo? E religião também, vamos ver dentro de perspectiva histórica. Olha, eu posso adiantar uma coisa. O que há diferença em arte, filosofia e religião para a ciência não é que a ciência tenha razão, então a ciência tem razão e religião tem fé. Não, sim, a religião tem argumentação racional também, tem metodologia. Então, ciência tem razão e filosofia tem o quê? Lógico que é razão.
Qual a diferença? É o que a gente estava falando, objetivos. A ciência tem objetivos diferentes do objetivo da arte. A filosofia também adquiriu objetivos diferentes e a religião também tem outros objetivos. As metas, pensando em termos mais amplos, do que é a religião. Por que, apesar do desenvolvimento científico, a religião ainda está aí? E o Val Harari que fala que uma coisa fácil de explicar, porque ciência e religião, em termos históricos e sociais, elas tiveram impacto social diferente, muito diferente. A religião, desde os princípios, desde as primeiras religiões, desde a religião lá da antiguidade, daquelas civilizações antigas, elas se firmaram historicamente, porque elas permitem o controle das pessoas dentro de um grupo, porque elas, como eu coloquei para vocês lá no começo da aula, são crenças em comum. Então, faz com que as pessoas ajam de forma, em termos de um objetivo em comum, em termos sociais. Então, por isso, o que implica a ciência, a religião implica no controle social. E a ciência, nem a sociologia consegue controle social, no máximo tenta explicar a sociedade. Enquanto que a ciência surge ali na Europa e é bem sucedida porque permitiu o controle da natureza. E isso gerou recursos, gerou poder, gerou riqueza para aqueles grupos que detinham a ciência, detinham conhecimento científico. Então, o objetivo mesmo da ciência é controlar a natureza. Da religião, controlar as pessoas. Antes de se ter leis, porque as pessoas com... é o controle moral das pessoas também. Da sociedade muito complexa. Olha, essa história tem um bocado de pseudociência. É como a astrologia em relação à astrologia e e a astronomia. Certo? Porque a astrologia é pseudociência e a astronomia não é. Não é a ciência. Olha, pseudociência, eu vou só conceituar de forma bem rápida, aquele conhecimento que não é científico, não é fundamentado na metodologia científica e em critérios científicos, mas quer explicar fenômenos naturais. Certo? De forma não científica. Ou seja, quer ser ciência, mas não é. Isso é uma pseudociência. A gente vai ver. Eu vou passar mais para o final do período, documentário do Richard Dawkins. Não que eu aceite tudo que está mais. Sim. A gente já começou a falar sobre isso, que é cultura simbólica humana. Eu sublinhei simbólica humana, porque cultura não é só humana, mas simbólica, sim. Simbólica, sim. Apesar de que já se observou bonobos que foram capazes de entender símbolos, mas símbolos criados pelo ser humano. Que talvez ele tenha ainda um potencial, assim, um bonobo, um gorila também, em casa. Tem potencial para... Mas não se observou na natureza
eles desenvolverem um símbolo, certo? Mas eles serem capazes de conectar o símbolo, aquela coisa arbitrária, com uma coisa concreta, isso foi observado. Mas eles criarem outra história, é que não. Mas se um bonobo e um chimpanzé, um orangotango, símios, né, os símios, os primatas superiores, conseguem, ainda já tem estrutura cognitiva para fazer essas correlações, então, provavelmente o símbolo na espécie humana é até anterior à espécie humana, pode ter surgido lá no Homo erectus, ou no Homo habilis, talvez tinha uma forma de protolinguagem. Provavelmente o Neandertal tinha, porque ele é nosso irmão, nem primo. O Homo neanderthalensis, ele surgiu a partir da especiação do Homo erectus, e o Homo sapiens também, do Homo erectus que chegou na Europa, e com um clima em isolamento geográfico na Europa, com um clima totalmente diferente da África, houve seleção natural e surgiu o Neandertal. Na Europa, com a seleção natural, surgiu o Sapiens. Mas o Homo erectus ainda existia. E também se expandiu, o Homo erectus se expandiu para a Ásia também. Só pelo fato de que o Homo erectus conseguiu se expandir e chegar a ilhas isoladas, que há evidências paleontológicas disso, é meio difícil imaginar que eles não eram capazes de ter linguagem para se comunicar e se articular, né, assim, todas essas migrações, e serem capazes de navegar também, de ter botes, de se orientar. É muito difícil imaginar que eles não eram capazes de eles criarem um símbolo. Então, talvez, né, vamos lá. Eu já falei isso, a classificação que eu prefiro chamar naturais, que é da natureza. Formais, matemática e lógica. E sociais é aqueles fenômenos que são fenômenos da nossa racionalidade. Aqui são fenômenos sociais humanos. Olha, as formais é da nossa racionalidade, mas a racionalidade que existe também em outros animais, certo? Relações entre grandezas. Mas as ciências formais têm a diferença entre o que existe na natureza, é a formulação teórica, a formulação abstrata. E as sociais são aqueles fenômenos que, se a gente tirar a espécie humana, eles não existem mais. São os fenômenos sociais humanos. Certo? Naturais são os fenômenos da natureza, ou seja, que não dependem da gente para existirem. Olha, vamos. Eita. Então, isso aqui, essa parte aqui, vamos ver ao longo da história, é só uma introdução mesmo. Toda essa apresentação é uma introdução. Muita coisa aqui vai ser recapitulada ao longo do período. A questão é o seguinte. O nome dele era... Peraí. Era... A questão é o seguinte. Conhecimento e cultura simbólica. Mas tem essas três dimensões do conhecer. A primeira pessoa, a segunda e terceira. Espera aí, eu vou ver uma coisa. O quarto de Mary, experimento de... Vou começar com esse aqui. Jackson. Minha memória é Frank Jackson. Vou anotar para não esquecer mais. 1982. Tem um experimento de pensamento de um filósofo, Frank Jackson, de 1982, que ele disse, imaginem, é o chamado experimento 4 de Mary.
Só tem um defeito aí, mas tudo bem. Passa. Imagina uma pessoa sendo criada num mundo preto e branco, num ambiente fechado preto e branco. Nunca viu cor na vida. Nunca viu cor na vida. Mas essa pessoa tem conhecimento de física, de ciências naturais e de neurobiologia, todo o conhecimento possível, inclusive o que não existe ainda, mas seria todo o conhecimento possível de quais são o que é cor, o que é radiação eletromagnética, seja a parte da física, e qual é o processamento neurobiológico da cor e como é que a cor é formada no cérebro. Tem todo o conhecimento possível. Sabe tudo necessário para entender o que é cor e como é que ela se forma no cérebro. Mas essa pessoa nunca viu cor na vida. Certo? Quando ela já sabe tudo que tem para saber sobre o que é cor e como é que ela acontece no cérebro. Só que essa coisa nunca aconteceu no cérebro dela. Entendem isso? Nunca aconteceu no cérebro dela. Quando ela vê a cor, aí no caso ele cita uma maçã vermelha, é dado para ela uma maçã vermelha. Quando ela pela primeira vez na vida, ela viu algo colorido, o que acontece? Ela já sabia tudo que era para saber, ou essa experiência de ver cor acrescenta algo a ela? A resposta que quase todo mundo dá, inclusive muito neurobiólogo, é que algo acontece a ela por ter a experiência pessoal de ver a cor. Que ver cor é diferente de saber sobre a cor. Essa aqui é a diferença do conhecimento de primeira pessoa e terceira. Ver uma cor é uma experiência em primeira pessoa, que em filosofia é chamada qualia. E saber sobre a cor é em terceira pessoa. E se comunicar com outra pessoa é o segundo, né? A capacidade de comunicação, conhecimento sobre dominar um idioma, é um conhecimento em segunda pessoa. Certo? Então, é esses três níveis. A experiência pessoal é o conhecimento em primeira pessoa, que é uma diferença muito grande. Você não... Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que... Para um cego mesmo, isso é um caso bem comum, ele não entende o que é cor. Por mais que se explique sobre cor, ou seja, vai em terceira pessoa para a segunda, que é a comunicação, mas em primeira pessoa ele não tem a experiência. Do mesmo jeito que saber o que é som. Uma coisa é vibração, que a gente sente no tato, na pele, vibrar. Mas saber o que é som para um surdo, né? Ele não tem a experiência em primeira pessoa. São diferenças grandes. Eu li um artigo que é chamado cibersemiótica, ou biocibersemiótica, que ele é uma proposta transdisciplinar para integrar tudo isso aqui, para ver uma integração. Mas acho que dá para vocês entenderem que o conhecimento de primeira pessoa é o conhecimento não sobre as coisas, mas é o contato com as coisas. Via nossos sentidos, sim. Mas é o contato que a gente tem com as coisas, é pelos nossos sentidos. Você explicar para uma criança que algo queima é uma coisa, ela sentir queimar é outra. Ela tem a experiência de se queimar é outra coisa. Né? Para a aprendizagem dela. Para a aprendizagem dela é outra coisa totalmente diferente. O impacto é muito grande. Isso é questão animal também, né? O ter o contato e sentir a dor, sentir o queimou, sentir que deve evitar aquela coisa, gera uma aprendizagem muito mais efetiva do que não ter a experiência, né? Olha, isso é para finalizar, estou terminando. Mecanicismo, máquina teocêntrica. Vamos ver depois isso. Diferença em mecanicismo, organicismo e perspectiva sistêmica.
porque é o que a gente chama de organismo, o mecanismo surge do mecanicismo, que vai até o século XVIII só. E o organismo do século XIX, um conjunto em harmonia com as leis da natureza, e a sistêmica, o ser vive como sistemas abertos do século XX para cá. Bibliografia aqui da História e Filosofia das Ciências Naturais, a bibliografia que eu já saí juntando por aí, e aqui do curso especial e optativo, um bocado de coisa aqui. Como eu vou disponibilizar material para vocês, isso aqui é... Estou mais usando esse foto para aplicar alguns aplicativos, né? Que eu uso. Isso aqui é para edição de áudio, aqui é captura ou transmissão de vídeo, que eu nunca fiz. A gente pode usar esse aplicativo para transmitir no YouTube. Aqui, a edição de áudio, não, perdão, criação de animação, e aqui é a edição de áudio, e esse aqui é a edição de vídeo, porque ele tem muito limite em relação a áudio. Esse aqui é de áudio mesmo. Permite melhorar, tirar ruídos de fundo, coisas assim. Equalizar melhor o som, mudar tom. Na hora, estamos chegando à nossa hora. Eu vou parar de apresentar. Ver se tem perguntas. Certo? Parei de apresentar. Todo mundo assinou? Todo mundo assinou? Sim. Certo? Eu já estou dispensando vocês. Eu vou parar a minha gravação aqui e... Espera aí. Cadê? Interromper gravação. Eu vou interromper